Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. El 2026 FIFA World Cup Meal llegó a McDonald's con 9 vasos legendarios. En el lineup tenemos Christian Cipitan Pulisic, David Beckham, Lamine The Dream Yamal, Ronaldinho El Mago, Monsieur Titi Henry, Son Salih Heung-min, Alfonso Fonsi Davis, Santi Bebote Jiménez y en la portería el que no necesita apodo, Grimes. Llévate uno de 9 vasos legendarios con el FIFA World Cup Meal. En McDonald's participantes solo por tiempo limitado, hasta agotar existencias. Bem-vindos ao podcast Na Trilha do Terror. Antes de começar mais uma história, não esqueça de dar o coraçãozinho neste episódio, nem das 5 estrelinhas de avaliação e nos seguir. Comente também o local e a hora em que você ouve a gente. Agora vamos para o episódio de hoje. Olá, amigos do canal. Meu nome é Pedro. Tenho 62 anos, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, nascido e criado na Baixada. E a história que vou contar para vocês aconteceu em setembro de 1984. Naquela época, a Estrada da Posse ainda não era esse movimento todo de hoje. Era um breu, cheio de valões, buracos, mato alto e postes com iluminação muito precária, que pouco funcionavam. Naquela ocasião, eu era entregador de pães e usava uma bicicleta cargueira antiga. Como eu tinha que buscar a fornada muito cedo, saía de casa por volta das 3h40 da manhã. Lembrando que naquela década as coisas não eram como são hoje. A violência existia? Claro que sim, mas não era algo tão devastador como as coisas que vemos nos dias atuais. Naquela madrugada, o nevoeiro estava tão baixo que eu mal enxergava um palmo à frente do pneu. Quando eu estava passando de onde hoje é o Top Shopping, naquela época era tudo mato e terreno baldio, senti um cheiro forte. Não era cheiro de lixo de valão, era um cheiro de sangue fresco e azedo. Parei a bicicleta, porque ouvi um barulho de osso quebrando. Achei que fosse algum viciado ou alguém fazendo maldade com o animal. Gritei: "Quem tá aí?" O barulho parou na hora. Esse é o caso do Cão da Estrada da Posse, conteúdo original que nos foi encaminhado pelo inscrito Pedro Paulo Teixeira. E você, amigo, minha amiga, tem uma história e quer compartilhar conosco? Envie sua história para natrilhadoterror@gmail.com. Caso você queira, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Essa é a 6ª temporada do canal Na Trilha do Terror. Se você ainda não é inscrito, aproveite para fazer isso. Se ainda não é seguidor, entre na trilha com a gente. Deixe seu gostei, ative o sininho no YouTube se aparecer botão de hypar nesse episódio, faça isso já e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. No Spotify, deixe as 5 estrelinhas, o seu coraçãozinho e comente aí de onde você ouve a gente agora. Caso queira nos ajudar, como fazem os nossos amigos apoiadores Ednei, Ana Paula, Juan, Júlio César, Ney Pantoja, Léo Marques, Jorge Luz, Rosimeire e Rodney Bukemi, clique no link em anexo na descrição do episódio e venha ser um apoiador, venha ser trilheiro e trilheira e ajude o canal nesse ano de 2026.
Dito isso, meus amigos e minhas amigas, eu sou a Kim Siqueira e vem ouvir esse episódio com a gente. Eu sou o Márcio e eu reforço tudo que a Kim falou. E hoje, Kim, tem uma convidada especial aí pra gente, né, Kim Siqueira? Uma convidada mais do que especial. Segura a ansiedade aí que já já você vai ouvir a voz dela e saber o nome. Agora, bora pra história de hoje. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. If you're a QuickBooks customer looking to grow without the growing pains, you need the Intuit ERP, the AI-native ERP that upgrades right from QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. Pilha de entulho. Eu vi 2 pontos amarelados subindo. Não era um cachorro. A coisa foi se levantando em 2 patas, mas de um jeito torto, como se as costas estivessem quebradas. Era magro. Dava para ver as costelas através da pele, que parecia um couro velho e esticado. Não tinha focinho comprido de lobo, de filme, nada disso. A cara era achatada, parecendo um rosto humano que foi deformado e esticado à força. Ele soltou um som. Não foi um uivo, foi um chiado, como se o bicho tivesse água no pulmão. Eu montei na cargueira e pedalei como se a minha vida dependesse daquilo. E dependia. Eu ouvia as patas dele batendo no asfalto quente logo atrás de mim. Era um som pesado. Ele saltou e bateu na parte de trás da minha bicicleta. O impacto foi tão forte que entortou o aro de ferro. Eu caí no chão e me arrastei para debaixo de um caminhão Mercedes antigo que estava estacionado no acostamento. Eu fiquei ali, encolhido, vendo aquelas patas cinzentas e peludas circulando o caminhão. As unhas batiam no metal do para-choque. O bicho bufava tão alto que o ar quente saía como fumaça no frio da madrugada. O que me salvou foi o motorista do caminhão, que dormia na cabine e acordou com o barulho. Ele deu 2 tiros de revólver para o alto, achando que eram ladrões de carga. Com o barulho dos tiros, a coisa deu um grito agudo, um som que parecia uma mulher gritando de agonia, e sumiu dentro do matagal que ia em direção ao Morro da Posse. Eu deixei a bicicleta para trás e saí correndo até chegar na delegacia. Quando voltei com os policiais, a bicicleta estava lá, mas o banco de couro tinha sido rasgado ao meio, com uma única patada. Não tinha sinal de mordida, só marcas de garras longas e finas. Hoje, a posse está toda asfaltada, cheia de luz e comércio. Mas eu te digo uma coisa. Até hoje, se eu preciso passar por ali de madrugada, eu não olho para o lado do mato. Quem viveu na Baixada nos anos 80 sabe que tinham coisas ali que a ciência não explica. This
This episode is brought to you by Perfect Bistro Cat Food. Cats, this ad is for you. Has your human ever called you picky, persnickety, choosy? If so, Perfect Bistro Cat Food is for you. With ingredients like wild-caught tuna and pasture-raised lamb, tantalizing textures, and delectable flavors that meet even the most discerning cat standards. You're not picky, you're just perfectionists. Perfect Bistro, mealtime perfection for every cat. Have your human visit perfectbistro.com. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. Depois daquele susto, eu não consegui guardar o segredo por muito tempo. Minha mãe notou que eu não queria mais sair para entregas de madrugada. E o pessoal do bar, onde eu parava para tomar café, começou a notar os arranhões no meu braço e o estado da minha bicicleta. Foi aí que as histórias começaram a aparecer. Em Nova Iguaçu, na década de 80, o sobrenatural se misturava muito com a vida difícil da Baixada. Um vizinho mais velho, o senhor Agenor, que era vigia noturno, me chamou num canto e disse que eu não era o primeiro. Ele contava que lá pelas bandas da Rua F vivia um homem muito estranho, de uma palidez doentia, que nunca saía de casa em noites de lua forte. Segundo o povo, o homem não era mau, mas carregava uma sina. O boato é que ele era o 7º filho de uma linhagem marcada e que a transformação dele era dolorosa e incompleta. Por isso, a aparência murcha e sofrida que eu vi, bem diferente dos famosos lobisomens dos cinemas americanos. O pessoal que morava perto da linha do trem comentava que, naquela mesma semana do meu encontro, vários cães de guarda e até mesmo alguns bezerros tinham aparecido mortos. Mas não era morte de ataque de bicho comum. Eles apareciam secos, como se tivessem sido drenados e sempre com o peito aberto, dizia o pessoal. Os moradores mais antigos não chamavam de lobisomem. Chamavam de o bicho da posse. Diziam que ele não caçava por fome, mas por uma agonia que só o sangue fresco conseguia acalmar. Minha avó, quando soube, quase me proibiu de sair de casa. Ela contava que, para afastar essa coisa, o pessoal da antiga costumava deixar uma camisa virada do avesso na porta de casa ou um prato com fumo de rolo na encruzilhada. Ela dizia que o lobisomem da Baixada era uma criatura confusa. Ele perdia o rastro se encontrasse algo fora do lugar ou se tivesse que contar muitos grãos de alguma coisa. Como o feijão espalhado. Era o jeito que o povo humilde achava de se proteger quando o Estado e a luz elétrica ainda não chegavam em todo lugar. Havia também uma teoria de que essas criaturas desciam do maciço do Tinguá quando a caça lá em cima ficava escassa devido ao desmatamento que estava começando a apertar. Os moradores diziam que, na verdade, não era um bicho só. Era uma família que vivia nas cavernas da reserva e descia pela estrada da posse para limpar o que encontrasse pelo caminho. Hoje em dia, o pessoal mais jovem ri disso. Acha que é história de velho. Mas, eu te falo, quem passou pela estrada da posse naquela época e sentiu aquele cheiro de carniça no ar... esse aí não ri não. A gente sabia que quando o sol se punha em Nova Iguaçu, a cidade passava a pertencer a outra coisa. E até hoje, quando passo por ali e vejo o movimento dos carros e as luzes dos prédios,
eu agradeço por essa modernidade, porque na luz eles se escondem, mas na escuridão da memória eles continuam lá, correndo atrás da minha bicicleta. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. ¿Qué hule? ¿Me extrañaron? Aquí tienen a Aurelio. Esta es la saga más famosa de la televisión hispana. Soy indestructible, imparable. Y su banda sonora se escribe con balas. Me gusta que te vean, que te aplaudan. Y eso está bien. Alguien tiene que ser el payaso. Pero cuando falles, que vas a fallar, no va a haber segunda vuelta. Hoy vas a pagar con sangre. El Señor de los Cielos. Temporada final. Martes 7 de julio a las 9:08 Centro. Por Telemundo y Peacock. Esse foi o caso do Cão da Estrada da Posse. Relato do nosso ouvinte de Nova Iguaçu. Traz um peso que a gente raramente encontra em histórias de ficção. Tem um detalhe no que ele disse que me chamou muita atenção. A descrição da criatura como algo doente. Muitas vezes a gente imagina o tal lobisomem como aquele monstro imponente do cinema. Mas quem vive no interior ou nas periferias do Brasil profundo, como era a Baixada Fluminense nos anos 80, descreve algo muito mais perturbador. É uma criatura que parece estar em constante sofrimento. É o couro esticado e o chiado no pulmão, como se a maldição estivesse consumindo o corpo humano por dentro. E o detalhe da Rua F do Morro do Tinguá. Para quem não conhece a região, o Tinguá é uma das maiores reservas florestais do Rio. Um lugar denso, com áreas que o homem mal pisou. Se existe algo antigo escondido por ali, e lá que estaria o tal ninho. O que mais assusta nesse relato não é só o ataque na Estrada da Posse, mas o fato de que em 1984 o isolamento era real. Sem celular, sem policiamento rápido, só você, uma bicicleta cargueira e o que quer que estivesse espreitando no milharal. Será que com a urbanização essas criaturas simplesmente sumiram? Ou elas aprenderam a se esconder nos becos, debaixo dos viadutos, esperando a luz da cidade falhar? Se você também tem um relato da sua cidade ou de Nova Iguaçu, se você viveu essa época de ouro e de medo da Baixada nos anos 80, envia pra gente aqui a sua história. Pode ser a próxima a passar por aqui. Fiquem seguros, mantenham as luzes acesas e cuidado ao passar pela Estrada da Posse de madrugada. Você pode estar tão sozinho quanto pensa. Espaço do ouvinte. O que você acha? 1. A identidade do bicho. O nosso ouvinte descreveu uma criatura curvada, com aparência doente e mãos quase humanas. Vocês acham que isso era um lobisomem clássico ou poderia ser outra coisa? Talvez algum tipo de experiência ou um homem-bicho que vivia no matagal do Tinguá? E 2. O fator época. Quem aí viveu em Nova Iguaçu ou na Baixada nos anos 80? A Estrada da Posse era realmente esse breu que o relato descreve? Alguém mais lembra de boatos sobre o sumiço de animais ou figuras estranhas perto da linha do trem naquela época? 3. A teoria do vizinho. O senhor Agenor mencionou o 7º filho da Rua F. Vocês acreditam que essa tradição do folclore ainda tem força hoje?
ou essas linhagens acabaram se perdendo com o crescimento das cidades? 4. O livramento. O motorista do caminhão deu tiros para o alto achando que eram bandidos. Vocês acham que se ele tivesse tentado caçar a criatura, ele teria conseguido? Ou armas comuns não fazem nem cócegas em algo com aquela velocidade? 5. Instinto de sobrevivência. O que você faria se estivesse em uma bicicleta cargueira e ouvisse o tap, tap, tap das patas no asfalto logo atrás de você? Teria o sangue frio de se esconder debaixo de um caminhão? Ou o pânico teria falado mais alto? Welcome to a new era of baseball's great spectacle, the T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history. Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix, Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Muito bem. Quem se queira, se fosse com você, Nath, você que tá em casa, você que tá em casa. Eu teria me borrado inteira, viu? Não deu pra te ouvir, Nath, você pode repetir? Se eu fosse esse cara, eu teria me borrado inteira. Simplesmente assim, chorado em posição fetal. Ô, Kim, eu acho que eu achei... Teria falecido ali mesmo. Pior que assim, vocês me fizeram lembrar de um episódio assim na minha vida que foi extremamente assim, eu não sei explicar o que aconteceu, mas não foi só eu que vi. Antes de morar aqui em São Paulo, eu morei na Bahia, né? Eu morei num lugar que na época não tinha muitos vizinhos, as casas estavam começando a vir lá e construir, sabe? Tinha muito mato e tal. Aí a minha mãe sempre andou de moto. E eu andava com ela de moto pra cima e pra baixo. Me chamavam até de chaveirinho, porque onde a minha mãe ia, eu ia junto com a moto dela. E aí eu fazia balé quando eu morava na Bahia. E aí ela me buscou assim, né? E era bem tarde da noite. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos mais ou menos. Mas eu lembro assim da situação. A gente voltou bem tarde da noite pra casa. E tava já com neblina, sabe? E assim, a gente viu um bicho bizarro. Simplesmente bizarro. A gente escutou um uivo e a gente viu um bicho pelo retrovisor assim, correndo atrás da gente. E não foi só eu que vi. Porque quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, você viu também? E aí eu falei, eu vi. Eu fiquei com muito medo. A gente acha que a gente deve ter visto um lobisomem, mas eu não sei. Eu sou assim, que nem São Tomé, sabe? Eu só acredito vendo. E eu vi, Então, eu penso assim, nessa experiência que eu tive, eu fico, ai, gente, será que essas coisas existem? Será que eu só alucinei com a minha mãe? A gente não tiveram alucinação, coletiva? Não sei, eu sei que eu a gente viu o bicho, era um bicho bizarro, grande, sabe? Mas era tipo um cachorro, tipo, muito grande, magrelo? Ai, ele não parecia um cachorro, eu não sei te explicar, assim, era um bicho bizarro, quadrúpede, sabe? Aham. E eu lembro, tipo, do olho dele meio avermelhado, eu não olhando lembro assim. Credo. Nossa, eu me caguei nesse dia, você não tem noção. Eu me caguei. Ai. Eu achei mesmo que eu ia virar gente, a Yara tinha que estar aqui. bicho. Duas medrosas agora iam dar as mãos aqui agora, né, Kim? Né?
Eu evito, assim, contar esse relato pras pessoas, porque o pessoal ri da sua cara, né? Tipo, você tá contando mentira, que não sei o quê. Mas não é, tipo, foi uma coisa que eu vi com a Não, minha mãe, não foi prepara, só eu que vi. prepara o roteiro aí que a gente grava aqui. Aqui ninguém vai rir de você, além de eu e a Kim agora, né, Kim? Pra ficar te zoando, mas normal. normal. Nossa, eu já vi, assim, algumas coisas. Quando é só eu que tô vendo, que eu passei isso uma coisa sozinha, eu penso, é só coisa da minha cabeça. Estou cansada. Mas quando é eu e outra pessoa que viu junto, eu fico meio cabreira, sabe? Percebo. Mas quem é que não ficaria, né? Quem é que não ficaria? Amigos, essa voz aí que você tá ouvindo agora, essa moça que falou com vocês aqui agora, ela é a Nath. Nath, apresente-se aí para o público do Na Trilha do Terror. Você que é amiga da Kim, a Kim que foi quem trouxe você. Dá seu cartão de visita aí, querida. Oi, eu sou a Nath. Eu falo sobre creepypastas e agora também os livros que eu leio de terror lá no meu canal no YouTube, que você me encontra como Oi, sou Nath. E também no Spotify eu falo sobre os mesmos assuntos, mas lá no Spotify eu acabei mudando o user. Não me pergunte por quê, mas pra mim fazia sentido. Lá é Covil da Nath no Spotify. E no Instagram e nas redes de vídeo curto eu falo de true crime. E às vezes eu trago um conteúdo me maquiando e contando histórias de terror, né? Creepypasta, lenda urbana e tal. Mas é isso. Que legal. Então, repetindo, pessoal, vocês aqui do Spotify, para poder ouvir os conteúdos da Nath, tem que procurar o quê? Covil da Nath, é isso? Covil da Nath. E aliás, é Nath com TH e Y, tá? TH e Y, tá? Então, Covil da Nath com TH e Y. Aqui Siqueira já é figurinha carimbada por aqui, né, Kim? Eles já me conhecem já. @Kim Siqueira Oficial. Vocês me encontram no YouTube, no Spotify, com Criminal Sobrenatural. Instagram, TikTok é @Kim Siqueira Oficial. Isso mesmo. Meu amigo, minha amiga, você que está em casa nos ouvindo nesse momento, hoje é dia 15 de abril de 2026, agora são 10, não são 10 horas ainda, agora são 9 horas e 53 minutos, estamos aqui fazendo essa gravação, possivelmente você já vai ouvir esse áudio, esse conteúdo, ou esse assistir, vou pensar se eu vou fazer vídeo ou não, tá bom, pessoal? Estou com uma preguiça monstruosa, talvez lá para junho, mas o importante é que você está aqui junto conosco nesse momento, dando essa força para nós. E comenta aqui, o que você achou dessa história? Se fosse com você, você teria tido a mesma atitude do nosso relatante? Teria se escondido debaixo do caminhão? Foi uma atitude inteligente? Será que tinha uma outra opção? O que você faria no lugar dele? Bom, a Nath já disse aqui anteriormente que teria desmaiado, teria se borrado toda e não teria saído do lugar. Teria morrido ali, né, Nath? Eu estaria chorando em posição fetal. Pode apostar. E você, Kim Siqueira? O que você teria feito, Kim Siqueira? Cara, então, eu acho que eu ficaria paralisada ou eu infartaria porque eu tenho tendência a travar quando eu levo um susto muito grande. Então eu acho que eu ficaria paralisada e morreria ali. Pois é. Simples assim. Sabe o que eu achei interessante nesse relato? Que ele fala ali, né, que não era bem diferente do lobisomem dos filmes americanos, mas o lobisomem brasileiro, né, a forma como, pelo menos nos relatos mais antigos, como ele é falado, ele é muito feio, ele parece um chupacabra. Eu estive trabalhando com os amigos no Paraná em 2025, no início do ano, e a cidade que eu estava trabalhando era ali em Colombo, e também eu tinha que viajar para Bocaiúva do Sul, que ficava a 1h30, 2 horas de Colombo, dependendo do trânsito, né? Porque como é rodovia de pista simples, às vezes você pega uma carreta no caminho, já viu, né? A viagem de 40 minutos se torna uma eternidade. E eu estava com um xará meu lá, inclusive, o Márcio, a gente estava conversando e ele falou que ele viu uma criatura como essa atravessar a BR, né? E era bem esquisito mesmo. Era um cachorro grande, tinha um porte de um cachorro bem grande, magro, como se fosse um cachorro leproso, né? Uma coisa mais horrorosa do mundo. Então, será que os lobisomens brasileiros são todos assim meio raquíticos, Tudo capenga. Sabe o que é interessante? Teve uma época assim, quando eu vou fazer vídeo assim sobre um determinado assunto, eu gosto de pesquisar e ir a fundo, assim, ir lá no fundo do poço mesmo e além. E aí eu descobri, numa época quando eu fiz vídeo sobre o lobisomem, que antigamente, bem antigamente mesmo,
não tinha, assim, tanto essa descrição do lobisomem que a gente tá falando, esse lobisomem que parece o chupacabra, mas que antigamente o pessoal relatava muito que em noite de lua cheia ou perto da Sexta-feira Santa, você podia ver uma porca com filhotes correndo atrás dela, mas não era tipo, uma porquinha bonitinha, não, era uma porca, assim, monstruosa, sabe? Uhum, eu já ouvi essas histórias também. Bizarro. E tem muitas pessoas que já mandaram aqui relatos para nós, mas bem lá no comecinho do canal, então eu não vou lembrar aqui quais foram ou quais são os episódios, que relatam justamente isso daí, que a figura monstruosa que eles viram, o bicho em si tinha mais cara de porco do que cara de lobo, que sequer. Credo, que bizarro, não sabia disso não. Uhum. Inclusive, agora eu lembrei, eu acho que é o lobisomem de Mojimirim. Eu acho que é esse relato que a pessoa trouxe pra gente. Isso foi lá em 2021 ou 22, sei lá, já tem 4 anos quase. E a história diz que ele estava contando que não tinha essa orelha pontuda, igual o lobo, mas parecia mais um porco. Em como a Nath está falando aí agora. Tem bastante relato do pessoal antigo falando que viu essa porca, né? O pessoal geralmente costuma dizer que, porque no Brasil não tem relato sobrenatural bizarro, porque não tem lenda urbana bizarra no Brasil. Nossa, gente, é um pecado falar isso do Brasil. Aqui tem tanta lenda urbana bizarra, simplesmente bizarra, que você fica tipo, gente, isso aqui traumatiza qualquer um se vê. Tem muita lenda urbana aqui no Brasil. É que não é explorado, né? O brasileiro não tem. O pessoal não valoriza, O né? brasileiro não tem essa tendência de estar valorizando essa cultura, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na cultura americana, na cultura europeia, eles fazem até memorial para esse tipo de coisa quando há esses acontecimentos. Por exemplo, o Halloween. O que é o Halloween? Ai, nossa, você me pegou legal agora, hein? Pior que é tipo. É basicamente a mesma coisa do Dia dos Mortos aqui, né? O Dia de Finados aqui, só que lá é uma comemoração diferente. Sim, então. Ai, faz tanto tempo por isso que eu não lembro certo. Lá é assim, é como se fosse cultuado lá essas coisas sobrenaturais, né? As crianças se fantasiam de Os mortos andam naquele dia na Terra entre eles e tal, né? Não é Isso, isso? bem isso. Então, assim, e não sei se vocês sabem, é um dado importante que muitos crimes acontecem nos Estados Unidos no Dia das Bruxas. Vocês sabiam dessa? Não, disso eu não sabia, não. Porque tá todo fantasiado, né? Eu já vi uns casos, inclusive de assassinato relacionado a isso, que aconteceu no dia do Halloween. Que é mais difícil identificar a pessoa, né, Kim? Exato, exatamente. Pois é. Eu dou graças a Deus que no Brasil não tem por esse lado, não tem essa idolatria, podemos dizer assim, pela morte, vamos colocar dessa forma, né? Porque no Brasil o clima já é tenso, né, Kim? Se não... A gente já tem morte demais, não precisa idolatrar, não. Eu tenho certeza que alguém já ia se aproveitar do acaso e continuar a aumentar o currículo de crimes, vamos dizer assim. Não, ainda bem que realmente você pegou num ponto que é verdade. Se tivesse Halloween aqui, nossa, ia ser 10 vezes pior do que já é. Eu me lembro de uma anti-campanha contra o Halloween, quando tentaram impregnar o Halloween aqui no Brasil. E estão conseguindo aos poucos, né? Se vocês forem reparar, estão conseguindo. Eu me lembro que na década de 2010 ou 2008, por ali, um grupo de pessoas se levantou e pichava os muros com a seguinte frase: Halloween é o cacete, viva a cultura nacional. Vocês lembram disso? Não? Aqui no Brasil? Eu lembro que chegou a ter um bafafá, assim, que eles queriam, que tinha um pessoal falando que queria trazer o Halloween pra cá, só que não faz sentido, não faz parte da cultura brasileira. Exatamente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Lá eles saem de porta em porta pedindo doce, aqui se você for pedir doce na porta de alguém é capaz de tomar um tiro. E não faz sentido, a gente já tem o dia do folclore, não é mais fácil valorizar o que a gente já tem, trabalhar em cima do que a gente já tem, do que trazer uma coisa que não faz parte da nossa cultura pra cá? Problema. Sabe o que é também? Olha
só. Não, Desculpa, pode falar. o problema, eu vou falar agora que o TDAH, senão depois esquece. O problema aqui em que o brasileiro, muitas vezes, não todos, né, a gente não pode generalizar, mas existe uma boa Uhum. parte da população brasileira e de algumas pessoas que são influentes, que elas sofrem da síndrome do cachorro magro. Vocês sabem qual é? Do Do vira-lata? vira-lata. Não, porque é melhor aquele Hum. dali. Não é melhor coisa nenhuma. Melhor o que é nosso. O melhor é aquilo que eu produzi. O melhor é aquilo que você fez. Valorize o que você fez. Valorize o seu suor. Valorize o seu esforço e para de rasgar seda para os outros sem necessidade. Eu fico muito triste, assim, de ver que a maioria não tá interessado na nossa cultura, sabe? Eu acho muito, muito chato. Também, esse negócio aí, puxando um pouquinho aí da lenda urbana e do terror e tal, eu acho que uma vez, eu acho não, quando eu era adolescente, uma vez, eu estava lendo, assim, sobre lendas urbanas e tentando entender, né? Por que que infantilizaram tanto as nossas lendas urbanas? O nosso nossas lendas urbanas, não, perdão. Por que que infantilizaram tanto o nosso folclore? Vocês já repararam que o nosso folclore é totalmente Totalmente infantilizado? romantizado. É muito romantizado. Aí eu descobri que nem tem o Saci lá, que o prega peça e tal. Gente, o Saci não é daquele jeito. Ele é um bicho aterrorizante. Horroroso. Ele é um capeta, na verdade. Você até a morte. Você já imaginou morrer com Sim. cosquinha? Olha que morte horrorosa. Mas foi por causa do Monteiro Lobato, né? Quando eu fiz um vídeo pro canal sobre isso, é aí que eu fui entender por que que teve toda essa infantilização dos personagens do folclore, tudo por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das obras dele e tudo mais. Aí houve essa. Coisa. Feliz do Monteiro Lobato. Exato. Olha, mas espera aí, a arma secreta dele é fazer cosquinha nos outros, para as pessoas morrerem de tanto rir? Não, então, tem várias versões, assim, né, que pelo que eu lembro, do que eu li quando eu era adolescente, que faz 200 anos, ele pegava, assim, as vítimas e fazia cosquinha nelas até elas morrerem. Imagina alguém fazer cosquinha em você até você morrer. Deve Não, ser mas horrível. comigo vai se dar mal, porque pode fazer cosquinha à vontade, que eu vou ficar olhando, pô, amigo, você não tem algo mais engraçado pra fazer, não? Eu não tenho ponto fraco, misericórdia. Tem outras supostas versões, assim, né, que são mais pesadas, assim, sobre o Saci, né? Algumas versões supostamente aí diziam que ele era mais como uma força da natureza que destruía a plantação, tipo, tocava o terror na vida dos povos, sabe? Mas aí o Monteiro Lobato estragou tudo. Não, mas ele pode ter estragado, mas quando eu era criança eu tinha medo da cuca, eu tinha. Quem que não tinha? Não, quando eu era criança eu tinha medo do monstro da palha, do Cocoricó. Isso eu não sei quem é, não. Também não Não sei, é da minha não, época, não. É da Cocoricó. sua época aqui, hein? Não, nem sei quem é. Vou até procurar aqui, Monstro da Palha, calma aí. Nem O monstro da palha do Cocoricó, gente, eu me cagava de medo do monstro da palha. Acho que quem é dos anos 2000 talvez se lembre. Monstro da Monstro da Palha do Cocoricó. Cocoricó aqui. E você, amigo, qual é o personagem ou folclore brasileiro que mais te aterrorizou? Comenta aqui, tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Que se queira, Nath, quero agradecer a vocês aí pela disponibilidade de estarem comigo gravando esse episódio. Agradecer a vocês pelo tempo aí desprovido. E eu pergunto para você aí, mais uma vez, se você estivesse caminhando nas ruas da cidade, indo para o seu trabalho, e desse de cara com o lobo feroz da noite, o que você faria? Ia paralisar como a Kim? Ficar em posição fetal como a Nath, chorando? Ou faria como a Yara, desmaiaria de vez? Que é isso que a Yara ia dizer, desmaiar. Desmaiar de vez. O que você faria? Bom, você já sabe o que eu faria se fossem comigo, né? Você já sabe a minha opinião sobre isso. Você já tem outros episódios gravados por aí. Inclusive, hoje eu gravei um episódio com o Ney Pantoja, um pouquinho antes de entrar aqui com as meninas, onde nós falamos sobre isso mediante ao relato que o Alejandro Bulhon mandou pra gente, falando sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Muito interessante. O episódio vai entrar primeiro lá para os apoiadores e depois vocês vão receber aqui no Spotify também. Quando? Não sei. Onde? Aqui, no canal, na Trilha do Terror. Quem se queira, você achou que é o bicho da palha?
Eu achei, cara, e realmente é muito É feio. muito feio? Dá pra assustar? Dá, pior que dá, cara, é muito A feio Nath, mesmo. Pra uma criança, pô, é feio. a Nath está certa em ter medo desse negócio aí? Certíssima. A Nath, a gente pode colocar a Nath no patamar da Yara ou abaixo da Yara em medo? O que você acha aí? Não, eu acho que a Yara A ganha Yara ainda, ganha? hein? A Yara ganha. É, a Yara tá difícil perder esse título dela. O histórico dela é longo, viu, ô Nath? Mas, é sério, eu acho que quem cresceu assistindo Cocoricó, como eu, vai lembrar do Monstro da Palha e do Dango Balango. Gente, o Dango Balango era legal, mas era sinistro. Era muito sinistro. Ai, ai. Olha, esses monstros que ela fala aí, Kim, eu não tenho a menor ideia quem são esses monstros, Kim. Eu também não faço a mínima ideia de quem seja. Não é da minha época, não. Tá certo. Minhas amigas, vocês têm algo mais a acrescentar sobre essa história de hoje? E a gente precisa valorizar mais o nosso folclore, nossas lendas aqui, que o Brasil é riquíssimo. Tem tanta lenda, gente. Cada cantinho desse país tem uma lenda muito bizarra, muito sinistra. E acho que a gente deveria valorizar mais isso. Ok. Eu acho que caberia até um episódio assim especial depois, né? A gente falando sobre lendas do Brasil. Podemos preparar um roteiro como esse. Vai ser um prazer gravar com vocês, viu, meninas? Super Eu conheço umas bem desconhecidas. Então me ajuda aí com as informações, Nath, que a gente prepara o texto e a gente marca um dia para gravar essa sua sugestão. Viu? Só a Nath já chegou dando sugestão de pauta, viu, Kim? Terror é com ela mesma, Que filho. maravilha. Essa aí entende de terror. Tá certo. Mas você também, amiga. Aqui tem. Não, mas você é mais. Olha só, tá uma bajulando a outra aqui, pessoal. Olha só, uma bajulando a outra. As duas são boas. Pronto. Meu amigo, minha amiga, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo, com uma amiga, nos seus grupos do WhatsApp, nos seus grupos de Facebook ou lá por meio do direct do Instagram. Ajude o canal a atingir mais pessoas, tá bom? Se você achar que merecemos, acessa aí o link da Apoia-se, tá aqui na descrição do conteúdo. Veja lá uma campanha, adote e nos ajude a prosseguir nessa sexta temporada. Bom, eu talvez para próximas semanas eu vou estar em viagem para fora do Brasil. Eu vou estar adiantando junto com a Kim, com a Nath, muitos episódios para vocês. Porque nesse período de adaptação lá, não sei se eu vou conseguir estar gravando o conteúdo, então eu quero já deixar o que eu puder pronto para poder vocês não ficarem com aquela pausa, com aquele ato aqui no canal, tá certo? Os comentários de vocês que vão chegando, eu, mediante ao tempo, se eu puder, lá na França, eu vou gravar, como eu tenho feito aqui no Brasil, uns episódios extras, só para poder ler os comentários de vocês, tanto das pessoas que apoiam o canal, quanto dos abusados também, que vêm só para encher a paciência. Eu respondo todos vocês sabem disso, né? Mas, nesse momento, eu quero agradecer desde já aqui a disponibilidade da Kim, da Nath, em se colocarem à disposição para nos ajudar a trazer esses conteúdos para vocês, tá bom, meus amigos? Kim, mais uma vez, obrigado, tá, querida? Obrigado a você também, tá bom, Nath? Eu que agradeço. Tá certo. Bom, eu não vou ler aqui comentários com vocês, porque eu já li ontem, eu já li na segunda-feira com o Júlio César, que gravou comigo. Eu já li os comentários, inclusive dos haters que vêm aqui encher a paciência. Se vocês querem encher a paciência, aqui não é o lugar não, tá bom, gente? Porque se vocês estão acostumados a perturbar os outros e ficarem quietos, aqui o negócio é diferente. O vento que sai daí, sai daqui também, só que aqui tem uma coisa, sai arrancando árvore. Então, não mexa com quem tá quieto. E você, amigo, que dá aquele apoio, você é muito, muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que comentam aí, incentivando o nosso trabalho, dando aquele apoio. Vocês viram lá o comentário do rapaz que falou que achou a narração fraca, né, Kim? E sempre tem um idiota, né? Sempre tem, Eu incrível. só convidei para ele vir, para ele fazer um episódio e fazer uma narração bem forte, do jeito que ele gosta. Pronto, resolveu o problema. Né, Nath? E os reis. O que seríamos de nós, criadores de conteúdo, se não fossem os nossos queridos amigos haters, Eles são não é mesmo? incríveis, são detestáveis. Tá certo. É porque você chegou a produzir conteúdo pro TikTok? Eu produzo, mas lá é engraçado, lá ninguém me perturba não, viu? Nossa, eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok e eu comecei com lendas urbanas. Meu Deus do céu, eu acho que eu nunca fiquei tão traumatizada. Encheram tua paciência lá. Incomodaram você? Nossa,
Teve uma época, assim, que o pessoal comentava assim nos meus vídeos, né? Você traumatiza crianças, você deveria ter vergonha de fazer isso. Ué, é só colocar a criança bicho pra estudar. papão. Ó, é simples assim, ó. Pega seu filho aí, vai e seja mãe, seja pai do seu filho. Pare de querer colocar o seu filho pra ser educado por televisão, por computador, por YouTube. Porque o pai não é o YouTube, o pai é você. Então toma vergonha na sua cara, em vez de ficar criticando o trabalho dos outros, vai cuidar da educação do seu filho. É simples assim. Ou eu tô errado, meninas? Não, a criança no TikTok. O que que uma criança fazer um TikTok? Não, criança tem que estar estudando, lendo livro. Sério, terror vai ser o conteúdo mais problemático que a criança vai encontrar na internet? Percebe? Com certeza não. Ah, com Claro que certeza não. Enfim, mas é isso. Meus amigos, mais uma vez obrigado pela paciência e pela presença de vocês aqui, tá bom, queridas? Um beijo, obrigada. Um beijo pra você, Nath. Obrigada. Pra vocês também, um beijo. E a você, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.